Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Bom, muito prazer, né? Mais uma vez estou aqui, né, para fazer uma palestra para vocês, para falar um pouquinho aí da reforma tributária, o dia a dia, né? O que muda no nosso dia a dia, o que a gente espera, né, de tudo isso que vem aí pela frente. Aqui a gente traz, né, nos primeiros slides, os principais impactos da reforma tributária. Claro que vai afetar toda a parte de, né, back-office da empresa, parte de vendas, parte de compras, gestão. Tudo isso vai ser impactado. A gente sabe que tem um impacto jurídico muito grande, mas a gente vem aqui para falar de fato, tá, dos impactos na área fiscal e tributária das empresas. Esse é o nosso enfoque. Tá? O que a gente pode trazer de impactos que já estão aí no nosso dia a dia? Tá? Então, assim, muito se fala em como vai ser, como que vai ser essa gestão, toda a fase de transição, mas o que nós já temos de prático? O que já é real para a gente com a reforma tributária? Tá? Nós tivemos aí o projeto de lei que está em tramitação agora no Senado, a emenda constitucional já foi aprovada e já tivemos algumas atualizações a mais, que são o quê? As notas técnicas. Foi publicado, tá, as notas técnicas que alterarão aí os documentos fiscais, tanto de mercadoria quanto de serviço, tá? Bem como os conhecimentos de transporte, nota de telecom e afins. Veja que, tanto para mercadoria quanto telecom, CTEs, a entrada em produção já é outubro de 2025. Então a nota técnica ela já tem que ser estudada e trabalhada desde já. Tá? Ela traz diversas alterações, ela implementa novos documentos, tá? E temos também a nota fiscal eletrônica de serviço a nível Brasil, que também tem a previsão de entrada em produção em janeiro de 2026, porém nós temos um asterisco ali na frente. Por quê? Porque quem determina os sistemas de emissões de notas são as prefeituras. Então elas vão precisar se pronunciar ainda sobre essas alterações. Sabe-se que haverá, né, a nota técnica a nível Brasil e as prefeituras que não aderirem 100% à nota técnica Brasil, elas terão que continuar com os seus processos de emissão e migrar essas informações para o ambiente nacional. Então, seria muito similar ao que temos hoje na nota fiscal eletrônica, que cada Cefaz tem o seu sistema de controle e emissão, mas ele migra para o ambiente nacional. Tá? Então, a gente coloca ali um asterisco com relação à parte das notas de serviço. Por quê? Porque nós não temos ainda a divulgação das prefeituras. Tá? Ponto importante nas notas técnicas. Muito tem se falado que agora 100% das empresas que aderirem que se integrarem ao novo sistema tributário terão que ter documentos fiscais emitidos. Tá? Então aquele antigo recibo, essas empresas terão que se adequar e passar a emitir os documentos fiscais. Com isso, tá, nós vemos uma evolução já na nota fiscal eletrônica tradicional, modelo 55. Foi implementado duas novas finalidades de documento. Nota de débito e nota de crédito. Tá, então isso já é uma das mudanças que a reforma tributária trouxe, tá, com o advento das notas técnicas, que aquelas nossas notas de débito, nossas notas de crédito que antes figuravam só no âmbito financeiro das empresas, agora elas têm um documento fiscal efetivo que deverá ser emitido eletronicamente. Tá? Existem algumas restrições, tá, para essa nota de débito, essa nota de crédito. Ela não pode ser utilizada para todas as finalidades, né, de documentos fiscais. Então, para o IBS, por exemplo, elas não haverão impacto, é mais para a CBS. Tá? Então, para quem tiver curiosidade de se aprofundar na nota técnica, vocês vão ver que existem aqui algumas regras para a utilização desses documentos. Aí a gente começou a se aprofundar ainda mais nas notas técnicas publicadas. O governo, quando ele instituiu, né, e vendeu a reforma tributária, ele veio com a ideia de um IVA dual, né, dividido em duas partes, uma parte a CBS e outra parte a IBS, mas que assim teríamos uma alíquota total, né, somando as duas, mas seriam dois tributos. Né? Então eu tenho o IBS, eu tenho a CBS.
Quando a gente começou a se aprofundar na nota técnica, o que a gente viu? Poxa, se eu tenho o IBS, ele vai ser um dos tributos, vai ter uma única alíquota. Por que a nota técnica traz o IBS de competência da UF e o IBS de competência do município? Ponto a se perguntar. Poxa, se eu tenho uma única alíquota, por que eu tenho dois campos distintos na nota fiscal para eu demonstrar qual que é a parte do Estado e qual que é a parte do município? Por quê? Porque se vocês lerem o projeto de lei, a composição da IBS será uma junção entre a alíquota da UF e uma alíquota do município. Então eu não vou ter uma única alíquota, eu vou ter uma composição de duas alíquotas distintas que formarão uma, mas eu vou ter que declarar separado. Então quando a gente passa, e aí a gente entra um pouquinho no impacto que isso traz para as empresas. Se eu pensar hoje numa indústria, uma empresa que tramita com mercadorias, que hoje é tributada exclusivamente pelo ICMS, se eu atuar nas 27 UFs, eu tenho que ter o quê? Uma preocupação de trabalhar com os destinos, quando isso é vendido direto no consumidor final, ou eu trabalho com a alíquota interestadual. Ponto passivo. Com a entrada da reforma, qual que é a determinação da alíquota do IBS? Sempre será o município do destino da mercadoria. Tá? Então eu já não tenho mais aquela figura da alíquota interestadual, não importa lá, é um convênio entre os estados, 12, 7, não. Então, ok, é o município de destino. Se eu tenho uma composição do IBS que vai me abrir entre alíquotas da UF e alíquota do município, o que isso remete para a gente? Quantas variações possíveis de alíquota eu vou ter? Então, como que vai ficar o nosso controle na gestão na hora da emissão dessa nota fiscal, que eu não me preocupo mais para onde a minha mercadoria está indo hoje, agora eu vou passar a me preocupar. Então, hoje simplesmente eu falo, ok, estou vendendo, ela está indo para um distribuidor que está na Bahia, interestadual, lindo e maravilhoso. Agora não, qual município esse distribuidor está? Então, isso passou a ser uma determinante. Né, com a reforma tributária. Eu posso ter variações de alíquotas a depender do município para onde essa mercadoria vai ser vendida. Tá? O mesmo se aplica também ao serviço. Então, aquela ideia assim, do tipo, putz, vou ter uma alíquota só para todas as operações, não está se demonstrando bem uma verdade. Tá? Não temos ainda, né, as alíquotas elas serão publicadas ainda pelas UFs e pelos municípios, porém cada um vai determinar aí qual que é o seu percentual dentro desse valor da IBS. Tá? Outro ponto que é possível ver, né, de fato não existe na nota técnica mais o campo da inscrição estadual ou a inscrição municipal. A ideia com a reforma tributária é esses cadastros, né, serem abolidos e eu ter de fato uma única identificação para todos os contribuintes, que é o CPF ou o CNPJ. Isso de fato melhora bastante, né? Quantas vezes a gente não foi impedido de emitir uma nota fiscal porque a inscrição estadual do fornecedor, do nosso cliente estava com inválida, estava com problema, tá? Então isso daqui de fato, aqui eu vejo um grande avanço, a eliminação de cadastros para a gente é um marco, né? E com tudo isso, o que traz de impactos de fato aí dentro da minha apuração? Entrando aí agora no universo da nossa vida. Né? Para quem trabalha com ICMS hoje, como funciona? Eu compro com direito a crédito, tenho o débito na saída, eu apuro o débito menos o crédito para eu chegar no resultado final da minha apuração. Como que vai ficar essa logística com a reforma? Tá? O que de fato muda para a gente? Se vocês começarem a se aprofundar no projeto de lei, vocês vão ver que o projeto de lei ele é muito claro. Pague o IBS para o governo. E aí depois você vai ver o que você tem de abatimentos em cima desse valor. Tá? Então o governo ele garante o recebimento e o recolhimento dos impostos. Tá? Então como que vai funcionar essa logística? Eu tenho o total do IBS das operações incorridas no mês, ou seja, tudo que eu vendi naquele período, tá? Que tem a incidência de IBS e CBS. Via de regra, eu teria que fazer este cálculo para chegar no valor a recolher.
Porém, dentro dessa vertente do que eu abato, né? O sinalzinho aqui, gente, desculpa, tá errado, é menos, tá? Então, eu tenho o total menos a compensação de crédito ao IBS pelo contribuinte, que é o quê? Aquilo que eu comprei, tá? Todas as minhas aquisições que me dão direito a crédito. Beleza, até aí nada foge do normal. Quando eu vou ter direito à utilização desse crédito? Quando eu tiver a comprovação exata de que essa cadeia foi recolhida. Tá? Então já muda um pouco a figura. Hoje eu não me preocupo se o meu fornecedor pagou o ICMS dele para eu me apropriar do meu crédito. Tá? A partir de agora não, existe esta dependência. Pagamentos pelo sujeito passivo. Ou seja, pagamentos que eu já antecipei. Tá? Que eu, por conta própria, fui lá e fiz a antecipação. Recolhimento pela liquidação financeira, que é o chamado split payment. Então, tudo aquilo que já foi recolhido dentro da minha operação, tá? Através da metodologia do split payment, eu vou também diminuir o meu imposto a recolher. Quem que vai fazer esse recolhimento? Existem 3 etapas, nos próximos slides eu vou detalhar um pouquinho mais delas, mas a gente tem o split payment simplificado, o split payment inteligente, que eles chamam, e o simples, né, que o manual. Além do recolhimento pelo adquirente. O que é o recolhimento pelo adquirente? O projeto de lei ele determina que você que está adquirindo um produto, você tem a prerrogativa de recolher o imposto para garantir o direito do seu crédito. Então, assim, olha a salada de possibilidades que está se criando para que a empresa tenha o direito de abater esse valor do IBS a recolher. Tá? Para você chegar no valor final. Então, sai daquela metodologia débito-crédito simples e passa por uma metodologia muito mais complexa, tá? Para aproveitamento do crédito. A parte da liquidação financeira, que é o split payment, que eu falei para vocês. Opa. Tá? Que é o quê? Que são as 3 que eu falei para vocês, né? O simplificado, o inteligente e o manual. Qual que é o split payment simplificado? É um método que eles desenharam para varejo, basicamente varejo, tá? Então o que eles falam? Olha, varejo, para você não ficar recolhendo o valor em cada uma das operações, tá? Porque o que é isso? O cliente vai lá, passei o cartão de crédito ou de débito, paguei por uma instituição financeira, o próprio banco vai fazer a segregação do valor que é pertinente ao governo e vai pagar para a empresa o líquido. Tá? Basicamente é isso. Então o que ele fala? Olha, para você não ter a necessidade de ir lá, operação a operação e fazer esse recolhimento, eles vão pegar uma média da venda das empresas versus... Tá, perto da... desculpa. Eles vão pegar uma média do valor de vendas, certo? Baseado nas alíquotas que terão de IBS, porque a gente sabe que não vai ser uma alíquota única. Você tem produtos que são a zero, principalmente supermercados, que tem itens de cesta básica e tudo mais. Aí eles vão fazer um cálculo para chegar numa alíquota média. Então vamos dizer que eles falem assim, olha, sobre o total do seu faturamento do mês, 6%. Então as empresas de varejo recolheriam esse valor de 6% sobre o total, tá? Os bancos fariam essa retenção, que seria o split payment simplificado. Tá, mas e aí como que fica a apuração de fato? Elas vão continuar tendo que fazer a apuração. No final do período, ela vai atribuir a alíquota efetiva a cada um dos produtos, para ver o quanto que ela tem que pagar, de fato, de IBS e CBS naquele mês. Tá? E aí ela vai ver com o que já foi recolhido pela metodologia de split payment e vai ver se ela tem valores a mais a recolher ou a restituir. Então, isso aqui seria uma antecipação. O split payment sempre é tratado como uma antecipação.
Aí a gente tem o inteligente, que seria o para todas as demais empresas, né, exceto o varejo. Esse modelo, ele vai exatamente com o banco olhando o seu débito, avaliando uma cloud do governo com os créditos que você tem direito. Então, olha a complexidade do negócio. Então, o banco vem, ele vai te pagar um valor de uma venda que você efetuou. Aí ele olha para você e fala assim, deixa eu ver se essa empresa já tem crédito reconhecido na cloud do governo. Tem. Ela abate aquele crédito do valor que ela vai pagar para o governo e te paga a diferença. Então, ela já faz a compensação débito-crédito. Ela não conseguiu reconhecer o crédito, ela vai aplicar o valor total e vai reter o valor integral do imposto. Tá? Como que ela vai fazer essa destinação do pagamento com a operação? Porque esse crédito ele só vai ser reconhecido depois para o seu cliente se houver um link direto entre a operação do recolhimento e a nota fiscal que motivou aquele recolhimento. Tá? Então tem que haver esse link. Esse link tem que ser, a obrigatoriedade de demonstrar esse link é do fornecedor. Mas olha como que o projeto de lei ele vai além. Ele fala o seguinte, olha, se você, fornecedor, não fornecer essa informação para a instituição financeira, cabe ao seu comprador, ou seja, o seu cliente, fazer essa informação. Então, eles vão transferindo a responsabilidade de informar, né, o link entre a operação e o recolhimento do imposto, até que alguém o faça, porque senão esse valor vai ficar lá recolhido e você vai ter que depois ir lá e prestar contas para poder abater isso da sua operação final. Tá? Então, cabe aos contribuintes, né, gerirem, junto com a instituição financeira, o abatimento do valor pela medida do split payment. Tá? A última, né, é a manual, que até isso eles colocaram como forma de possibilidade, que é o quê? Os pagamentos em dinheiro, cheque, que é aquela que não passam por uma instituição financeira, é contra a prestação, e aí o próprio contribuinte pode ir lá e já fazer o recolhimento na operação para poder fazer o abatimento. Tá? Então vejam, de novo, aquilo que eu falei, como que vai ficar a gestão disso? Gente, hoje é débito, crédito, eu trabalho com documento fiscal puro e único simples. Tá? Quando a gente vem, a cada vez que tem mudanças, né, quando o mesmo aconteceu na entrada dos SPEDs, que a gente falou assim, pessoal, os departamentos das empresas, eles têm que ter uma sinergia. Tá? Eles têm que se conversar. Toda vez que tem uma mudança, a gente vem falando isso, a gente vem colocando, tá? E agora não vai ser diferente. Tá? Com base em tudo isso que aconteceu, como que fica a minha bolinha aqui do IBS a recolher? Tá? Como vai ficar a minha vida daqui para frente nesse sentido? Então a gente colocou aqui no centro o que é o nosso imposto que eu vou recolher, tá? Tanto a IBS quanto a CBS. Por que o meu contas a receber é parte importante nisso? Eu não coloquei para vocês aqui que se o meu fornecedor, o meu cliente, ele quer ter direito ao aproveitamento do crédito, ele quer ter certeza de que ele pode se aproveitar disso. Ele vai ter uma forma dele recolher o imposto em seu nome, que seria uma retenção de IBS, então ele vai pagar lá e só vai te notificar. Então, contas a receber é extremamente importante. Por quê? Porque você vai receber menos. Então, esse documento já não vai sair da empresa com a previsão da retenção. Não, você vai descobrir isso no momento do recebimento. Então, o seu cliente vai te notificar, olha, estou pagando seu imposto em seu nome. Então, o contas a receber vai ter que notificar a área fiscal, falar assim, olha, de todas as notas fiscais que a gente vendeu, essas aqui, ó, já o cliente recolheu o imposto em nosso nome, eu recebia menos. Para que você faça a gestão do seu valor a recolher no final. Por que o contas a pagar está aqui? Da mesma forma que o seu cliente tem esse direito, você não tem o direito em cima dos seus fornecedores? Você pode não falar assim, não, eu vou passar a recolher o IBS dos meus fornecedores para que eu tenha direito ao crédito?
Então, isso é mais uma possibilidade de acuracidade ali do valor a recolher para que você tenha certeza de que você pode usar esse crédito. As instituições financeiras, por quê? Por causa do split payment. Então, tudo aquilo que for retido, recolhido pela metodologia do split payment, você já vai ter que abater aqui do seu valor a recolher. Tá? Então, veja quantas origens de informações que eu tenho. Além, é claro, daquelas compras normais que você fez, que te dão direito a crédito, que não foi recolhido pela metodologia de split payment na sua saída, não foi abatido, que você não recolheu, né, o valor pelo contas a pagar, então ele já vem pela entrada da nota normal, que você vai ter que apurar em cima aqui dos documentos fiscais. Apurações anteriores. O que são essas apurações anteriores? Hoje, eu fechei a minha apuração, o governo tem 5 anos para fiscalizar, né, as empresas, mas, em tese, aquilo que você colocou no mês ali, se não tiver nenhuma intercorrência nisso, fechou. Agora não. Você pode utilizar um crédito agora e o governo chegar no mês seguinte e falar assim, sabe aquele crédito que você usou no mês passado? Ele não é válido. Então, você vai ter que lançar esse valor a recolher nesse mês. Porque a ideia é ser tudo automatizado, tudo integrado, e o governo está vendendo, né, para as empresas, a gente não sabe como isso vai funcionar ainda, que existe uma apuração, por exemplo, pré-editada. Que as empresas poderão baixar essas informações da pré-editada e utilizá-las. Claro que tem um porém nessa pré-edição. Uma vez utilizando a apuração pré-editada, você aceita e ratifica de que aquilo é verdade. Então, você não pode questionar nada daquela apuração. Né? Basicamente assim, beleza, aceitei, eu peguei isso daqui, tomo como verdade, faço os ajustes que eu tenho que fazer aqui nesse quesito estorno de débito e crédito, mas tudo que é direito a crédito, pagamentos por split payment, toda essa vertente, eu assumo que o que está na receita está certo. Se você utilizar a metodologia da pré-editada. Senão você vai para a sua, você mesmo faz a sua apuração, entrega, e aí vem a contrapartida do governo. Como você quem fez, não fui eu posso te fiscalizar. Essa fiscalização ela tende a ser extremamente rápida com o novo sistema e você pode ter glosagens de créditos que você utilizou em períodos anteriores, que você vai ter que ajustar nesse mês. E com tudo isso, a gente ainda tem um ponto de interrogação, GIAs, arquivos estaduais específicos. Como que vai ficar toda essa brincadeira dos SPEDs? Vai existir, não vai? Tá? O subsecretário da Receita Federal, em uma das palestras que eu assisti, disse que a única obrigação acessória que o cliente vai ter é a emissão do documento fiscal, que as empresas vão ter. Tá, mas se eu tenho que emitir uma nota e depois indicar à instituição financeira que aquele pagamento é correspondente àquela nota, eu vou informar isso aonde? Para o varejo, nas notas técnicas, vai ter a informação do pagamento. Então, quando você estiver ali no varejo, é simples. Porque eu estou pagando, eu estou apresentando o cartão, ele vai emitir a nota já com os meus dados do meu cartão, meu banco, tudo, que já sai hoje no cupom fiscal, inclusive. Ali é fácil, você está identificando link direto entre o pagamento e a nota. Mas e uma empresa, como a maior parte de vocês que estão aqui, que compra de fornecedora, você recebe a nota, vem uma fatura que você vai pagar daqui 30 dias... Como que você vai fazer esse link se não houver uma obrigação acessória? Às vezes você paga uma fatura juntando 3 notas. Tá? Vai ter que ter esse tipo de integração, esse tipo de interação entre as operações das empresas e o reporte disso para o governo. Tá? Porém, até o fim do período de transição, vocês ainda vão conviver com os arquivos eletrônicos e os tributos atuais. Então você imagina esta bolinha, né, com essas diversas caixinhas daqui para frente. A gente sabe que está programado o início dessa reforma a partir de 2026. Entra a CBS com o IBS. Esse IBS de 0,1 vai sair do PIS e COFINS, então não afeta o ICMS no primeiro momento.
tá? A partir de 2027, aí começa assim a sair os tributos. Sai o PIS e COFINS, gradativamente, acho que se não me engano, em 2029, que começa a afetar o ICMS e assim sucessivamente. Tá? Mas até lá, conviveremos com tudo isso que a gente já faz hoje, mais essa nova gestão de créditos. Tá? E o que para mim, né, aí opinião pessoal, o que para mim vai ser a maior dificuldade é gerir os créditos que eu tenho direito. Porque ficou claro que, independente de eu conseguir demonstrar que eu tenho direito àquele valor, eu vou recolher o imposto. Então, a mensagem do governo é clara: recolha e depois, se você tiver de valor a recuperar, eu te devolvo o dinheiro. Tanto que eles falam em restituição em até 3 dias, né, nessa nova metodologia. Então, é muito claro o trabalho que vem sendo feito, e aí isso eles atribuem, né, esse trabalho de garantir o recolhimento, independente né, do crédito em si, a diminuição da sonegação fiscal, e com isso eles regem que a alíquota né, o IVA completo, de que hoje está em 26,5%, tende a reduzir com a entrada com o avanço da reforma tributária. Tudo isso é o que, né, no papel é lindo e maravilhoso, né, a gente ter essa diminuição. Vamos ver se isso vai ser efetivado, mas o que fica claro no primeiro momento estão priorizando o recolhimento. Tá? Recolha, pague, depois apure. Se você vê que você pagou a mais, você pede a restituição e a gente devolve o dinheiro. Então, a mensagem da reforma tributária está bem clara nesse sentido, por tudo que a gente vem analisando, tudo que a gente vem estudando em cima dos projetos de lei e o que já se saiu aí de nota técnica. Tá? Em cima de tudo isso, né, a pergunta que vem hoje. Hoje, eu tenho preparo para assumir as duas apurações? A antiga e a nova? Será que hoje, assim, em termos de... não estou nem falando sistêmica, tá? Porque o sistema vai mudar mesmo, e aí, a partir do ano que vem, já começa aí um trabalho muito forte em cima disso, por conta das notas técnicas. As empresas já vão ter que começar a se preocupar na adaptação dos faturamentos para que consiga se absorver já esses novos campos, as novas metodologias, as novas finalidades. Mas eu falo operacionalmente. Hoje a gente trabalha com equipes cada vez mais enxutas. O mais do mesmo, o menos é mais, né, que é a onda do momento. Então, assim, eu tenho hoje, a minha equipe é preparada, eu tenho o apoio, eu consigo trabalhar com isso, né, e abrangir e absorver toda essa reforma. E com isso, é cada vez mais importante que as empresas tenham parceiros de negócio que possam suportar não só no sistema hoje em dia, mas também operacionalmente. Né? A gente vem vendo uma crescente muito grande aí de necessidades dos nossos clientes em ter um apoio, um braço operacional mesmo, pela pessoa que vai estar ali junto com vocês no dia a dia, aportando. Tá? E eu acho que com a entrada da reforma hoje, isso é cada vez mais importante. Tá? Visando isso, né, para quem não me conhece, né, eu trabalho na Solutio, a gente tem uma empresa que trabalha justamente soluções fiscais para ajudar as empresas tanto na parte sistêmica e também agora na parte operacional. Tá? Então nós temos aqui uma mandala de todos os produtos que a gente atende, né, para empresas que estão dentro do SAP. Então nós trabalhamos exclusivamente com as nossas soluções em empresas que estão dentro do SAP, e nós lançamos no Tech Summit um BPO fiscal aí para qualquer solução fiscal, tá? Que nós temos um braço lá nosso para apoiar as empresas, principalmente nessa fase de transição de reforma. Então a gente está preparando uma equipe para assumir, de certo modo, parte da operação que é o dia a dia de hoje, é ICMS, o IPI, né, o ISS, para que vocês tenham tempo apto para se preparar para o que está por vir aí da reforma tributária. Tá? Para quem quiser, tá, nós temos esse QR Code, aqui a gente fala um pouquinho desse cenário e nós trazemos também algumas matérias e informações sobre a reforma tributária, a palestra que nós demos no Tech Summit, que foi a última
o último evento da LiveU, tá? E a gente tem um material aí muito bacana, tá, para falar da reforma, para demonstrar para vocês um pouco do que a gente vem trazendo aqui, tá? Aqui só um pouquinho, né, para a demonstração aí dos nossos clientes, tá? E a gente tem agora 9 minutinhos para encerrar a palestra. Vou deixar aberto a vocês aí para quem tem alguma pergunta, para quem queira fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? No que eu puder responder ou ajudar, né? Fiquem à vontade. Boa tarde, Luiz. Muito boa a sua apresentação. E eu tenho uma dúvida, é o seguinte. Com a mudança do imposto agora, né, da tributação, sobre o destino, vários lugares que são produtores vão deixar de ter receita, né? E uma coisa que eu fico pensando, exemplo, vou para a Bahia, tem várias empresas que estão lá baseado em um incentivo fiscal. A partir do momento que esse incentivo fiscal de 2033 passa a não existir mais e não fica nada na origem, o estado mais longe, por exemplo, como a Bahia, não vai ter incentivo para a empresa ficar lá. Porque hoje ela fica lá porque ela tem um ganho tributário na saída. Ela emite uma nota com 12% e só paga 3%. Então, nesse caso, sem isso, não correria um risco grande na economia do Brasil de várias indústrias que estão mais afastadas quererem se aproximar de São Paulo? E aí você ter muitas indústrias aqui em São Paulo e gerar um desemprego em outros estados que estão mais afastados? Seria uma dúvida. É uma excelente pergunta. Por isso que eu, de fato, não acredito que os incentivos fiscais morrerão depois da reforma tributária. Tá? A gente viu que a Zona Franca de Manaus saiu da reforma. Por quê? Porque existe todo um contexto ali para que não se abandone aquela região. Tá? Então, isso provavelmente vai ser estendido para outras regiões do país. Você citou a Bahia, mas a gente tem aqui toda a parte do agronegócio que está aqui no Centro-Oeste. Ainda que muito da produção do agronegócio ainda ela é exportada, né? E aí, em tese, esse valor já não é tributado hoje, vai continuar sem tributação. Mas toda a arrecadação dos estados né, que são hoje mais produtores do que propriamente consumidores, de fato pode ser afetada. Então existe essa preocupação, eu acho que isso vem sendo debatido, por isso que a reforma demorou tanto, né, para sair do papel. Tá? Mas se eu falar para você hoje, não terá impactos, eu estaria mentindo. Por quê? Porque, de fato, a arrecadação, ela sendo no ponto de consumo, se a gente for colocar em termos proporcionais de população, só o estado de São Paulo hoje beira aí a 50 milhões de pessoas. Então, se a tributação ela ficar com o estado do consumo propriamente dito e não tiver nenhum repasse para o estado de origem da operação, os grandes centros da população vão ficar com todo o dinheiro e os outros lugares vão ter perdas, isso é fato, né? Então não tem como a gente não pensar em algum tipo de incentivo ou alguma tratativa diferente no decorrer da reforma. Mas isso só vai ser discutido quando ela entrar. Tá? Antes disso, acredito eu que não temos nenhuma outra possibilidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos 5 minutinhos, senão a gente já pode... Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia. Luiz, a gente vê muitos falar sobre a questão do lucro presumido, lucro real, e como que ficariam as empresas do Simples? Mudará alguma coisa para elas?
relação às empresas do Simples, tá? Depende porque a empresa ela vai precisar aderir à nova forma da reforma tributária. As empresas do Simples Nacional elas precisarão aderir, né, ao programa da nova reforma para poder ter o benefício da tributação. Tá? Com relação ao lucro presumido, lucro real, aí a gente entra muito na seara do imposto de renda, que não é ainda alvo dessa primeira etapa da reforma tributária. Para o IR e ACS, tudo continua como é hoje, né? Não vejo aí dentro dos próximos 2 anos movimentação para isso, tá? Acho que é encavalar muita coisa, né? Já vai mudar bastante coisa agora nessa primeira leva. Acredito que, aí é opinião pessoal, tá? Sem informações oficiais, acredito que nada de IR e CS entre nesse primeiro momento. Tá? Com relação ao Simples, como eu coloquei, né, para que as empresas do Simples se beneficiem, né, da não cumulatividade plena e tudo mais, elas precisam aderir na nova sistemática, porém, se você compra de um Simples, mesmo que ela não tenha aderido, você pode tomar o crédito normal, né, baseado nos cálculos que ainda serão divulgados. Né? A gente ainda não tem um detalhamento sobre toda essa parte, porque nem a alíquota de fato já foi definida. Né? Isso vai virar com as regulamentações aí de cada UF e cada município, que será a segunda etapa após a aprovação da lei complementar. Oi, bom dia, Luiz. Bom dia. A minha pergunta é do split payment, né? A gente tem falado bastante, mas eu não vejo muitos documentos oficiais assim que a gente consiga estudar isso efetivamente, né? Mas eu queria entender sua visão, né? Então, para qualquer cálculo que a gente faça de simulação hoje, a gente teria que simular o que eu tenho de crédito, mas hoje a receita ela vai condicionar ao pagamento e não mais ao valor da operação. Sim. Então, se eu, sei lá, receber uma mercadoria e, sei lá, pagar ela para o meu fornecedor em várias vezes, eu também tenho que estimular esse crédito, sei lá, de uma forma proporcional, enfim. Eu não sei, assim, é muito complicado e é muito abstrato. E aí eu queria saber a sua opinião, do que você tem visto, se já tem alguma discussão prática de como é que isso vai ficar, né? Porque a gente hoje faz uma simulação muito total de crédito que eu vou ter, de base ampla, e o total do débito que eu tenho. Ainda a gente está na metodologia antiga, né? Não virou a página. Como você vê isso, né? A forma prática, né? A gente tem visto muito falar, mas a gente não vê muito documento, assim, eficiente, né? De como isso vai funcionar na prática, inclusive do ponto de vista do split, né? Não tem, você não vê documentos porque não tem mesmo, tá? Então eu participo de alguns fóruns, alguns grupos que discutem sobre isso, a gente recebe algumas informações de bastidores, mas nada oficialmente publicado. Tá? O que tem de publicação mesmo é o que está na PL, e lá ela nem fala desses 3 métodos: simplificado, o inteligente e o manual. Se você pegar o projeto de lei, não tem nada sobre isso. Isso a gente sabe pelos bastidores, porque estão sendo discutidos com alguns grupos empresariais, tá? Que vem trazendo essas informações. Mas de fato o que você falou é verdade. Por isso que eu disse que o maior dificuldade, não diria usar a palavra dificuldade, mas assim, o maior desafio das empresas com a reforma é o quê? É saber o que ela tem direito a crédito. Tá? Como você bem colocou, se eu compro do meu fornecedor e isso vem de forma parcelada, eu vou pagar para o meu fornecedor de forma parcelada, o meu crédito também será parcelado. O crédito, ele é decorrente do valor proporcional a cada parcela. Tá? Então, vai ter de fato a não cumulatividade plena, então agora eu vou poder tomar crédito de mais aquisições que antes eram glosadas. Na verdade, deveriam sempre ser permitidas, né? Mas toda vez o governo prorrogava a discussão para mais alguns anos, mas agora é efetivo, vai ter esse direito. Mas assim, como você vai fazer isso no dia a dia, na prática? É aquilo que eu falei, a integração entre as áreas. Como que você vai saber que você recebeu menos? Quando o seu financeiro falar, olha, peguei o extrato do banco, veio descontado. Então assim, é um trabalho em casa, tá? É um trabalho dentro de casa. E vocês já podem fazer isso hoje. Tá? Vocês já conseguem trabalhar como eu vou gerenciar entre meu contas a pagar, o meu receber, a
parte de tesouraria, aquilo que eu tenho de direito, tá? Tanto para o pagamento quanto para o recebimento. Tá? Queria poder te ajudar mais, te dar documentos, te dar informações a mais, assim, não temos nada de fato, né, oficial publicado. Tá? Bom, pessoal, acho que a gente vai encerrar aqui agora. A mocinha aqui está com uma placa de fim enorme mostrada para mim. Agradeço a presença de todos. Tá? Espero ter podido contribuir aí com algumas informações importantes para o nosso futuro. Aí. Tá? Muito obrigado.